Você sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações no mercado do boi. A gente ainda consegue perceber pelos resultados trazidos ontem pelo relatório, né, de exportação, que o ritmo continua interessante. Houve sim um arrefecimento ali, mas nada que traga grande preocupação em relação à continuidade das exportações, pelo menos por enquanto. A gente tem ainda um mercado interno bastante combalido aí, sem conseguir avançar muito, e com isso as cotações da arroba do boi estão ali tentando se manter em níveis na casa aí dos 330, 340 reais. Isso quando a gente fala, obviamente, do boi China, já teve muito melhor que isso em determinado momento do ano. Mas como é que anda a relação de troca? O momento de fazer a aquisição aí dos bezerros ou do boi magro, se você for confinar, será que é um bom momento isso? Todas essas questões a gente vai discutir agora nessa conversa com o meu amigo Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Está aqui já o Thiago com a gente. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender a dinâmica desse mercado aí do boi gordo. Eu começo perguntando do atual momento aí, Thiago, dos preços, né? O boi está sem força para subir, mas parece que encontrou aí um piso, enfim. O que você está vendo aí nesse mercado e o que a gente pode justificar esse atual momento de precificação? Olá, amigos de Notícias Agrícolas, bom dia a todos. Novamente é uma satisfação estar aqui junto com vocês, Alexander. Realmente, é um momento, podemos dizer, de transição. Você, na abertura, né, comentou, a gente tem um cenário aí de exportação, não vou dizer que é um mercado paralelo, longe disso, é um mercado da cadeia do boi, onde eu tenho um mercado muito aquecido ainda, né? A gente está falando aí de recorde de novo para o mês de abril, então, por mais que reduziu em relação a março, as exportações têm um mercado interessante em termos de boi gordo, de exportação, e isso também movimenta, seja o frigorífico exportador, seja o produtor que realmente está produzindo esse gado jovem, esse gado que o mercado, principalmente o mercado chinês, quer. E vale destacar também, a gente tem os Estados Unidos aí comprando também um volume interessante de carne para o mercado doméstico deles. Mas que seja, em paralelo a isso, a gente tem o nosso mercado, como você bem mencionou um termo aí, está um pouco combalido, né, em termos de reflexos de inflação para o consumidor em março, abril, a gente está sentindo isso, chega o final do mês de abril, essa virada do mês de maio, mesmo agora chegando o Dia das Mães, os preços eles não reagem. Pode até ter uma valorização no atacado, mas a gente não vê isso no campo, porque de um lado tem uma oferta, a chegada do fim da safra, onde eu vou ter mais animais de reposição e mais vaca, e por outro lado tem o mercado doméstico que realmente ele não está comprador, infelizmente. Então, ele realmente trabalha, ele trava aumentos no preço da arroba, ou melhores ou mais aumentos do preço da arroba, porque realmente a gente tem essa busca por equilíbrio, seja pelo lado do consumidor, que quer sempre uma carne mais barata e está sem renda, então ele busca alternativas, frango, suíno, e seja a oferta que realmente vem se recompondo aí dos últimos anos, e principalmente essa chegada aqui do período entre fim de safra e começo da entre-safra. Então essa é a realidade, por isso que a gente não vê sim realmente nesses últimos dias, últimas semanas, mas principalmente a última semana e o começo do mês de maio, com o mercado realmente mais pressionado no preço da arroba.
Mas o fato, né, Tiago, é que apesar de ter acontecido esse recuo nas cotações aí, e o boi ter perdido o melhor momento em termos de precificação no ano, ainda assim, quando a gente compara, por exemplo, com animais de reposição, ele está melhor posicionado, certo? O que significa isso na prática? O poder de troca do pecuarista tá ok? Esse é um ponto importante, a gente já discutiu em algumas oportunidades aqui, Notícias Agrícolas, são os indicadores pecuários, que o pecuarista ele precisa comprar, acompanhar, né? Seja a relação de troca com o milho, relação de troca com o sal, relação de troca com uma vacina, com medicamento, e a relação de troca com o animal de reposição. O boi gordo, por mais que ele tenha perdido, né, essa pressão altista ou realmente recuado na maioria das praças, né, pressionado, né, por o mercado doméstico, a gente tem ainda uma precificação melhor do que a reposição. A relação de troca boi gordo em relação ao bezerro, ele está melhor. Ele é um ano muito interessante para o terminador. Então, o boi gordo ele desvaloriza, mas o bezerro e o boi magro, ele vem numa desvalorização maior. Então, realmente, eu não preciso de tanto mais venda de boi gordo para comprar um bezerro. Hoje eu estou comprando algo em torno de, com a venda de um boi gordo, 2,08 bezerros. Eu estou precisando de algo em torno de 8,13, 8,15 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro, né? E isso no ano passado, em arrobas, chegou a mais do que 10. E assim como com a venda de um boi gordo, eu comprava menos do que 1,7 bezerros em períodos do ano. Então, realmente, a relação de troca boi gordo-bezerro está muito interessante para o terminador. E é isso que muitas vezes o pecuarista ele tem que se atentar. Se por um lado eu tenho realmente um aumento de custo, preços nesse curto prazo aqui, maio, junho, não tão atrativos, eu tenho que olhar para o meu fator de produção, principalmente quando eu penso no bezerro, principalmente quando eu penso aí num boi magro, que realmente o ágio, a relação de troca vem interessante em relação a esses animais de reposição. Vamos entender esses números que você passou para a gente. Geralmente, o que é tradicional, né, que o pecuarista costuma fazer é considerar um boi gordo e com a venda de um boi gordo, quantos bezerros ele consegue comprar. Nesse momento, essa relação está 2,08, é isso, Tiago? Isso. Nesse momento, essa relação está 2,08. Então, com a venda de um boi gordo, eu consigo comprar 2,08 bezerros. Isso é bom? Se a gente tomar abril do ano passado, era 1,71. Maio do ano passado, 1,69. Então, realmente, é bom. Tem uma valorização no poder de compra do terminador. Tá? E dá para dizer que é um bom momento pro ano, inclusive? É um bom momento pro ano. Se a gente pega, ou se a gente pegar aí a média histórica, só para a gente ter uma ideia, né, do que isso pode ocasionar, a média histórica é 2,24, por exemplo, pegar de 2000 para cá. Tá. Ou seja, 2,08 é menor, mas está muito próximo, melhor do que foi os últimos 2, 3 anos. Sim. Então, é um momento interessante da gente de comprar esse animal, até porque a gente tem o final da safra, né? O volume de bezerros, ele começa a aparecer em maio, junho, na desmama. E essa pressão em cima de preço, né? É um mercado interessante para quem quer entrar nesse mercado de compra. E daí uma outra conta que você trouxe foi, às vezes, um boi gordo tem mais arrobas do que historicamente o produtor está acostumado a fazer. E daí a conta que o CPEA faz é transformar em arrobas, quantas arrobas para se comprar um bezerro, é isso? Exato, quantas arrobas são necessárias, né, em termos de preço, quantas arrobas eu preciso ter no meu animal para conseguir realmente comprar um bezerro, né? Então, realmente, hoje essa conta está também muito interessante, 8,16. É um número, de certa maneira, muito atrativo, porque realmente eu preciso menos arrobas para comprar um bezerro. Tá? Só para a gente ter uma ideia, a média aí dos últimos 2 anos, se a gente pegar, tá, de janeiro de 20 a dezembro de 21, a média era 9,19. É quase uma arroba a mais do que a gente está vendo hoje. Então, também, eu preciso de menos arrobas para comprar um bezerro. Então, é também uma relação de troca positiva para o terminador. Muito bem. Agora,
O terminador está assustado, né? Porque não tá aparentemente rodando tanto negócio assim, né? Ele está assustado porque ele vê realmente o preço do alimento. Agora vai entrar o período da entre-safra mesmo, né? O pasto realmente reduzindo em inúmeras regiões, a qualidade do pasto. Então, ele tem a necessidade de entrar como um alimento adicional, e esse alimento adicional tem um valor agregado maior, e ele não vê de maio, junho, preços atrativos ou preços dos patamares que a gente observou nos últimos anos para realmente fazer essa engorda com custo mais alto. Então, o pecuarista, realmente ele fica nessa incerteza. Então, o terminador realmente é um ponto, ele está num ponto crucial de realmente compro mais animal de reposição que está atrativo, mas que de forma que eu vou engordar, né? Então, é um momento muito, muito importante de decisão. Por isso que é importante o que a gente sempre fala, fazer conta. A conta da reposição está barata, a relação de troca. Mas o que eu vou precisar para engordar esse meu animal? Também não adianta comprar essa reposição e quando esse animal vai sair? Vai sair o ano que vem, 2024? Aí é muito longo prazo para a gente prever e precificar o mercado. Mas nesse curto prazo ainda é um cenário positivo, apesar da incerteza da arroba, do preço da arroba, principalmente julho ao final do ano, segundo semestre. Então, o pecuarista ele fica nessa indecisão, porque realmente a precificação não está atrativa para ele do produto final boi gordo. Muito bem. Isso a gente está falando da relação do boi gordo com o bezerro. Agora, para o boi magro, o cenário é parecido, Thiago? O boi magro também, ele sofre o reflexo, seja do preço final do boi gordo caindo, pressiona realmente a demanda do boi magro, assim como uma maior oferta de animal de reposição que começa a aparecer. Né? Então, a relação ágil que a gente chama do preço do boi gordo com o boi magro, que tradicionalmente o boi magro é maior do que o boi gordo, realmente está nos mais baixos patamares dos últimos anos. Então, o preço do boi gordo, da arroba do boi gordo, se aproximou da arroba do boi magro, que deixa ser interessante, ser muito interessante eu comprar esse boi magro, tá? Porque realmente eu tenho um custo menor, tá? Isso me atrai até mesmo para engordar meu animal. Tá? O problema é que, principalmente quem vai engordar agora, né, quem vai colocar esse animal no confinamento, ele faz as contas da dieta também, né? Sim, ele faz a conta da dieta, mas a gente precisa lembrar sempre, né? Eu acho que é uma conta que o pecuarista ele precisa fazer, o quanto representa a minha dieta e quanto representa o meu boi magro no meu custo total. Nesse caso, o boi magro... confinamento, né? Nem vou falar de semi-confinamento, engorda pasto, intensivo, mas no confinamento, em média, 70% do custo é animal de reposição. Então, se o animal de reposição está mais atrativo, apesar do milho estar mais caro, por isso que eu falo de fazer conta, mas pode ser um momento muito interessante de eu comprar esse animal de reposição. Então, é importante sim a gente saber qual é a margem que eu quero e realmente se está interessante eu comprar ou não esses animais. O problema, eu imagino que seja, o valor nominal do boi, né, Thiago? Fica na cabeça do produtor, já chegou nos 350, já chegou nos 360, por que eu vou vender por 320, 330 agora, né? Sendo que agora é um período de ganhar dinheiro, né? De preparar para ganhar dinheiro no segundo semestre, enfim, o produtor deve ficar reticente mesmo na hora de fazer essas contas, né? Não, e realmente não é fácil tomar essa decisão. A gente aqui está discutindo, direcionando a questão de investimentos, né, a questão de análise de mercado, mas o que fica para o produtor? O que é importante para o produtor? Por isso que é importante fazer conta. Eu tenho uma margem positiva agora, que seja de 5, 10, 15, 20, não sei. Vale a pena eu vender ao patamar que está esse preço do boi gordo hoje? Ou não? Vale a pena eu segurar? Para mim segurar, vou precisar de X custo de dieta, por exemplo. Então, é de extrema importância. Porque a gente já falou aqui, não existe uma fazenda igual no Brasil. E isso realmente vai fazer com que eu traga um impacto, tá? Em termos de oferta ou não.
Qual que é o anseio do pecuarista hoje, do confinador hoje, por exemplo? Não, eu não vou confinar porque o preço não está caro nesse primeiro giro, eu vou deixar para o segundo giro. A gente vem ouvindo muito isso. E eu vou jogar uma pressão de oferta para o segundo giro, provavelmente, né? Então, quando eu digo pressão de oferta, volume maior de animais. Vou esperar um safrinha. Então, é importante também o que meu vizinho está fazendo, o que a minha região está fazendo. Porque eu posso entrar, assim, nesse mercado do boi gordo, tá? Do boi magro, comprando para engordar esse meu animal para julho e para agosto, que é um período que muitas vezes as pessoas não vão estar confinando, não vão estar fazendo semi-confinamento por causa do custo alto. Então, a dieta, ela realmente tira um pouquinho o investimento, mas pode favorecer quem está operacionalizando continuamente a atividade. Tiago, é o tal do planejamento, né, Tiago? O planejamento é igual a recria. O produtor que comprou o bezerro no passado, ele comprou o bezerro na alta, daí o bezerro ele começa a cair no começo do ano, deve ser um desespero para ele. Mas aí é hora de chegar e falar, bom, eu sou um bom recriador, eu estou conseguindo, qual é a minha margem? Realmente, a minha margem não foi boa em relação aos últimos anos, pensando 22 em relação a 21 e 20. Tá, mas eu tenho capacidade de terminar esse animal ou não? Ou vou tentar conseguir um melhor preço? Então, é o planejamento. O recriador realmente está entre a cruz e a espada. Será que vale a pena? Tem espaço, não tem espaço? O parto por um boitel ou não? Mas é o momento realmente de fazer conta e ver a margem que eu quero da atividade. Porque o preço ele caiu para todo mundo, o custo subiu para todo mundo. Basta eu ser eficiente dentro da porteira, que não é simples, mas eu preciso ser eficiente da porteira para ganhar mais dinheiro. Isso é fundamental mesmo. Portanto, você, pecuarista que está nos ouvindo, ouça o que o Tiago tá falando aí. As oportunidades, a necessidade de se fazer conta e a necessidade de se tomar decisão na hora certa também para evitar problemas futuros. Meu caro Tiago, por enquanto, muito obrigado. A gente vai voltar a conversar para trazer mais informações desses mercados e principalmente desse mercado do boi que anda bastante complicado aí para o produtor, mas tem lá as suas oportunidades, como você acabou de apresentar aqui. Então, hora de fazer conta, hora de se planejar. Obrigado por enquanto, Tiago. Não, vamos voltar a conversar sim, sempre. É muito importante a gente analisar, ir analisando semanalmente, pontualmente, porque a gente entra e a gente já vinha falando, o mercado ele já vinha dando sinais de que a oferta ia se recompor, a gente vinha com problemas sérios de demanda interna, de inflação e junta no momento de transição da produção, que é a safra para entre safra, junto com o mercado realmente que o mercado nacional tende a recuperar no segundo semestre. Então, realmente, maio, junho vai ser um período, sim, de muito planejamento, muita conta e realmente a tomada de decisão que vai fazer com que o produtor realmente tenha uma margem positiva ou não da atividade. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, Tiago. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui juntamente com vocês, né? E contem sempre comigo aí para a gente bater um papo sobre pecuária e trazer o máximo de informações possíveis para toda a cadeia. Valeu. Abraço. Grande abraço a todos, bom final de semana. Valeu. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu as contas aí, né? O preço da reposição tá bem favorável. Segundo o Tiago, você consegue fazer uma compra de 2,08 bezerros com um boi gordo. É a segunda melhor taxa de conversão do ano. A gente chegou em março a ter 2,09, está muito parecido, enfim, mas bem acima de 1,71 do ano passado, quando você comprava com um boi gordo, apenas 1,71 bezerros, né? A proporção aí de compra sendo trazida pelo Tiago Bernardino de Carvalho. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, mas
já estava esquecendo de passar para vocês os números de andamento do mercado. Vamos ver os números antes de me despedir aqui. Vamos lá, o boi gordo nesse momento lá na B3, mercado futuro 322,80, uma queda de 0,22%. Junho, R$ 323, queda de 0,09%. O julho, R$ 328,90, subindo 0,06%, mas com a negociação atrasada ali em relação aos meses anteriores. Você vê, por causa do horário, 12,08 nos vencimentos anteriores, 11,49 nesse vencimento, e o agosto parado ali desde as 8 horas da manhã nos R$ 329. Indicador CPEA para o boi gordo fechou ontem com alta de 0,39% a R$ 333,35. Agora sim, são os números do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.